Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, como é grande o Teu amor por cada um de nós. Te louvamos, pedimos perdão pelos nossos pecados. Envia Teu Espírito Santo para estar conosco. Aumenta-nos hoje, através do meditar da Tua Santa Palavra, a fé, a esperança e o amor. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje e para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar as palavras de Ezequiel, capítulo 2, versículos 1 a 5, que diz assim: Quando vi isso, caí e encostei o rosto no chão. Então ouvi uma voz que dizia: Homem mortal, fique de pé, eu quero falar com você. Enquanto a voz falava, o Espírito de Deus entrou em mim e me fez ficar em pé. E eu ouvi a voz dizer: Homem mortal, eu o estou mandando ao povo de Israel, que se revoltou e se virou contra mim. Eles ainda são rebeldes, como os antepassados deles também eram. São teimosos e não me respeitam. Estou mandando você para dizer a eles aquilo que eu, o Senhor Deus, quero dizer. Tanto se derem atenção a você como se não derem, eles vão saber que um profeta esteve no meio deles. Estimado irmão e irmã, quando vamos a um sepultamento, é muito comum ouvirmos alguém dizer assim: ele cumpriu a sua missão aqui na terra. E eu fico pensando, qual era a missão da pessoa? O que ela fez para ter cumprido a missão? Trabalhou, criou filhos, foi uma pessoa legal? Isso é a missão que Deus dá a uma pessoa aqui na terra? Ezequiel teve um encontro com Deus. Deus veio a ele e Ezequiel viu coisas fantásticas, inclusive o trono onde Deus estava. Ele ficou tão admirado e com medo da visão que ficou de joelhos com o rosto em terra. De repente ele ouve uma voz que dizia: Homem mortal, fique de pé, eu quero falar com você. E era a voz de Deus. Que maravilha ouvir Deus falar, mas também que sentimento de medo, talvez até de pavor por Ezequiel, um homem mortal e pecador, estar frente a frente com o Deus Todo-Poderoso. E Deus queria falar com ele ainda. Isso seria maravilhoso, ouvir a voz de Deus. Deus veio até Ezequiel para dar uma missão que não seria fácil nem agradável. Deus diz: Homem mortal, eu o estou mandando ao povo de Israel, que se revoltou e se virou contra mim. Eles ainda são rebeldes, como os antepassados deles também eram. São teimosos e não me respeitam. Estou mandando você para dizer a eles aquilo que eu, o Senhor Deus, quero dizer. Fiquei pensando aqui comigo. Se o povo é rebelde e não vai querer ouvir, nem se arrepender, nem voltar para Deus, por que então Deus manda Ezequiel falar para eles? Deus, na verdade, quer dar oportunidade ao povo para que ninguém possa dizer que Deus não tentou mostrar o caminho certo. Ninguém, ao ser condenado ao inferno, poder dizer que não teve oportunidade. Também fiquei pensando, como um simples homem poderia falar para uma nação toda se arrepender de seus pecados e voltar para Deus? Deus não apenas chamou Ezequiel e o enviou para a missão, ele o capacitou para a missão quando Ezequiel diz assim: enquanto a voz falava, o Espírito de Deus entrou em mim e me fez ficar em pé.
O Espírito Santo de Deus levantou Ezequiel, capacitou Ezequiel e estaria com ele todos os dias, abençoando e protegendo-o durante a sua missão. Jesus também veio ao mundo com uma missão muito mais difícil do que a de Ezequiel. Ele veio ao mundo para sofrer toda a ira e castigo eternos de Deus no lugar de cada ser humano. Enquanto Ezequiel deveria falar de Deus, Jesus era o Deus que está conosco para nos salvar. Assim como Ezequiel, Jesus queria apenas que o ser humano recebesse de Deus o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. Ele queria fazer a raça humana feliz. Como Ezequiel, Jesus também foi rejeitado, humilhado, perseguido e ainda o penduraram numa cruz para morrer. Mesmo assim, Deus transformou este ato de extrema injustiça contra Jesus em salvação para toda a humanidade. Por mais difícil que fosse a missão de Ezequiel, ele foi incumbido e capacitado para falar que o povo de Deus estava errado em abandonar Deus e viver em pecados. O importante era falar a palavra de Deus. Se o povo iria ou não ouvir, aceitar ou não, isso não importava. A palavra de Deus é que deveria ser anunciada. Falar a palavra de Deus era a missão de Ezequiel. Trabalhar no coração dos que a ouviram era a missão do Espírito Santo de Deus. Nós também tivemos um encontro com Deus, sabia? Foi lá no batismo. Lá no batismo, Deus veio a nós e transformou as nossas vidas. O Espírito Santo veio a nós, entrou em nosso coração e nos deu, através da fé em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. Assim como em Ezequiel, nós somos hoje os enviados de Deus ao mundo para proclamarmos as maravilhosas coisas que Deus fez e faz por cada ser humano através de Jesus Cristo. Nós temos a missão de falar para este mundo que está tão perdido e mal, que só existe um caminho, uma verdade e uma vida, que é Cristo Jesus. Ninguém é salvo senão pela fé dele. Nós temos a missão dada por Deus para falarmos para todas as pessoas que encontrarmos que Jesus Cristo é o Salvador prometido, o Filho de Deus que morreu por cada um de nós. A missão de Ezequiel seria difícil. A nossa missão hoje também é difícil. Ezequiel encontrou um povo que não iria ouvir a palavra de Deus e não iria voltar para Deus. Nós encontramos um mundo que não apenas não vai ouvir a palavra de Deus, mas está revoltado contra Deus e contra os seus enviados, que são os cristãos. Jesus, antes de subir aos céus, deu-nos uma missão em Mateus 28:19, quando disse: "Ide, pregai o evangelho a toda criatura." Nós pregamos a Cristo quando nós vivemos a nossa fé com sinceridade, fazendo tudo o que Deus nos diz em sua palavra. Pregamos a Cristo quando aproveitamos todas as oportunidades para falar do amor de Deus em Cristo para as pessoas que encontramos. Deus nos chamou das trevas do pecado para a maravilhosa luz da salvação em Cristo, para que nós agora vamos por este mundo proclamando que Jesus Cristo é o Salvador. O mesmo Espírito Santo que veio a Ezequiel, levantou Ezequiel e o capacitou para a missão, vem a nós para nos levantar, nos capacitar para sermos cristãos verdadeiros neste mundo e falarmos de Cristo para todos. Que quando nós morrermos, alguém possa dizer: ele ou ela cumpriu a sua missão no mundo, confiou em Cristo como seu Senhor e Salvador, foi um cristão sincero e serviu a Deus proclamando a sua palavra junto da igreja. Ou, melhor ainda, como Deus disse a Ezequiel:
quer as pessoas ouçam ou não o testemunho cristão, o importante é que os nossos amigos, vizinhos, companheiros de trabalho, de estudo, saibam que no meio deles havia um cristão. Deus fala assim para nós hoje em 1 Pedro 3, 14 e 15. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no coração de vocês, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos porque nós fomos encontrados por Ti, fomos resgatados por Ti, fomos salvos por Ti. E tudo isso porque Jesus Cristo nos amou tanto ao ponto de se entregar à morte por nós. Que nós agora, transformados em cristãos pelo Espírito Santo, possamos ter ânimo, força, coragem para vivermos a nossa fé neste mundo, para proclamarmos a boa notícia de salvação para todas as pessoas, que juntos da igreja possamos te servir com o melhor daquilo que somos e temos, e que essa palavra de Deus, que é tão importante para nós, alcance todas as pessoas deste mundo. Ó Deus, fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.